NIF para estrangeiros aqui em Portugal. É verdade que agora não precisa mais de representação fiscal para solicitar o seu? Se você tem interesse nesse tema, então fica aí que a gente já volta. Olá, eu sou Raquel Andreata, advogada, vivo aqui em Portugal há mais de 8 anos e sou cofundadora da marca de advocacia Andreata Becker e Bandeira de Sá, uma marca composta por 3 advogadas especialistas em direito imigratório que tem o objetivo de assessorar e de fazer consultorias com você que está aí do outro lado do oceano querendo vir mudar aqui para Portugal. O tema do vídeo de hoje foi muito pedido nas nossas redes sociais nas últimas semanas, porque tratou-se de uma mudança, de uma alteração muito recente na forma como vão se proceder daqui para frente as emissões do número de identificação fiscal aqui em Portugal. Quem tem o interesse de viver em Portugal já sabe que um dos primeiros documentos, um dos documentos mais importantes, que é exatamente o início da cadeia aqui que vai desenrolar todos os seus documentos, toda a parte burocrática de quem quer viver aqui em Portugal, é o número de identificação fiscal, o NIF. A gente já tem outros vídeos aqui falando sobre esse assunto, explicando certinho o que é. Eu vou deixar aqui no card para você, se você tem alguma dúvida ainda de que documento é esse. Ocorre que, como todos nós sabemos, aqueles que não são residentes fiscais, aqueles que não são residente fiscal aqui em Portugal, precisavam até 6 de junho de 2022, ou seja, super recente, estou gravando esse vídeo aqui, passado alguns dias dessa alteração, precisavam nomear um representante fiscal para solicitar a atribuição de um número de identificação fiscal aqui em Portugal. Isso mudou? Sim. A partir de agora, se você é residente em algum estado membro, ou seja, aqueles países que não fazem parte da lista de países da União Europeia, então você que antes precisava de uma figura, de um representante fiscal para solicitar o seu NIF, hoje você não precisa mais. Você pode fazer a solicitação diretamente na autoridade tributária, sem a necessidade de nomear um representante fiscal. Ocorre que, como nem tudo são flores, esse NIF que você emite não sendo residente fiscal aqui em Portugal, ou seja, não tendo autorização de residência aqui no país, ele só é válido para determinadas circunstâncias. Existem exceções em que esse NIF ele não vai servir. São elas, Então, para que esse NIF não serve? Se você quiser comprar ou ter um imóvel ou um bem móvel como um veículo aqui em Portugal, você não pode ter esse tipo de NIF. Caso você não seja residente fiscal, você precisa ainda ter um representante. Se você quiser estabelecer relações de trabalho, seja através da figura de um contrato de trabalho por conta de outrem, ou através da figura como trabalhador autônomo, trabalhador independente, você vai precisar da figura de um representante fiscal no seu NIF para que você possa, por exemplo, abrir uma atividade nas finanças. Se você está aqui em Portugal, ainda não tem a sua autorização de residência, porque lembrando que as pessoas que têm autorização de residência, elas não precisam da figura de um representante fiscal por serem residentes fiscais. Só residente fiscal em Portugal não precisa da figura do representante fiscal. Então, se você não tem a sua autorização de residência, mas por alguma razão já está vivendo em Portugal há mais de 183 dias, você também vai precisar nomear um representante fiscal. E como que isso se dá na prática, Você pediu a emissão de um NIF sem representante. Beleza? O seu NIF foi concedido. Ocorre que, se houver alguma dessas figuras, que eu acabei de citar para vocês, seja relação de trabalho, seja abertura de atividade, seja algo relacionado a imóveis ou bens veículos, ou a permanência aqui em Portugal, a residência aqui por mais de 183 dias, mesmo que sem autorização de residência, você vai ser obrigado a nomear um representante fiscal. E a partir do momento em que a autoridade tributária, ela pedir para você, notificar você dessa obrigatoriedade a partir do momento em que você apresentar uma dessas circunstâncias que eu citei, você vai ter 15 dias para nomear um representante fiscal. Então, é bem um prazo apertado de tempo para que você encontre alguém que aceite fazer essa representação para você. Caso contrário, você poderá pagar uma multa para a autoridade tributária, que é variável de 5 euros a 7.500 euros. Então, é muito importante que você pense bem se vale a pena solicitar um NIF sem um representante fiscal. Porque esse NIF não vai estar apto a fazer
coisas que são muito relevantes aqui em Portugal, como, por exemplo, conseguir um emprego, conseguir uma condição de trabalho. Esse NIF não vai te dar esse leque de oportunidades de fazer isso sem a nomeação de um representante. E se depois você tiver que nomear um representante, vai ser mais difícil para você conseguir fazer isso dentro do prazo estipulado, né? Correndo aí riscos de pagar uma multa. Para que serve, então, esse NIF? Para abrir conta em banco. Então, para abrir conta em banco, a gente já conhecia a figura do NIF provisório que era emitido pelo banco. O que acontece agora é que não vai ter mais a necessidade de ter essa emissão de NIF provisório. Você mesmo pode solicitar o NIF na autoridade tributária e, solicitando esse número, fazer a tua abertura de conta bancária tranquilamente, porque isso está dentro, né, do rol de possibilidades desse NIF que não tem representante fiscal, mesmo que a pessoa não seja residente fiscal aqui, que é o caso da maioria dos brasileiros que querem se mudar para Portugal. Porque quando a pessoa muda para cá com o visto de residência, tudo certinho, bonitinho, ela vai ter autorização de residência dela dentro dos próximos meses depois dessa mudança, né, depois de entrar aqui em Portugal com o visto de residência. Assim que a pessoa tiver autorização, ela já deixa automaticamente, né, de necessitar de um representante, e a figura daquele representante que esteve ali ajudando essa pessoa a tirar, né, a emitir um número de identificação fiscal aqui em Portugal, é automaticamente cancelado e é tirado fora quando a pessoa passa a ter autorização de residência, que é quando a autoridade tributária entende que aquela pessoa ela é uma residente fiscal no país, a partir do momento que ela está com o endereço dela atualizado nas finanças. E a atualização de endereço nas finanças tem sido outro tópico também um pouco mais nebuloso dentro aqui dessa questão de NIF e também que envolve o assunto da abertura da atividade. Porque houve recentemente, no ano passado, aí eu tô falando de 2021, alterações na maneira como a autoridade tributária entendia a residência fiscal. Eles passaram a entender que residente fiscal era aquele que tinha autorização de residência aqui em Portugal, né? Quando se tratassem de estrangeiros, pessoas que não eram portugueses, a prova da residência era com título de residência. E isso atrapalhava aquelas pessoas que tinham manifestação de interesse em andamento e iam demorar ainda muito tempo para poder ter em mãos o seu título de residência. Então, o que aconteceu é que recentemente também há notícias de que algumas autoridades tributárias de alguns locais estão voltando a adotar a antiga, né, mentalidade, o antigo parecer que eles tinham de que a pessoa é residente fiscal a partir do momento em que ela já está em solo português há pelo menos 183 dias. Então aí existem aí algumas possibilidades de alterar essa residência e passar a ser residente fiscal mesmo sem o título de residência. Mas isso é um assunto que ainda é um pouco nebuloso, porque algumas autoridades tributárias vão aceitar, outras não vão aceitar, outras vão fazer menção à portaria de 2021 que alterou essa questão da alteração de morada mesmo. Por mais redundante que pareça, é isso que aconteceu. Então, se você gostou do tema desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, comentar, enviar para um amigo, enviar para alguém que está com dúvida nesse assunto, curtir aqui o nosso canal, subscrever e acompanhar as novidades aqui dessa marca de consultoria e assessoria jurídica, que é composta por 3 advogados que vão ajudar você a atravessar o oceano de forma muito tranquila e viver aqui em Portugal. Um beijo e até a próxima!